Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta aqui no nosso super estúdio hoje para gravar então o nosso primeiro vídeo do novo projeto, que é eu estar passando para vocês, e não está definido ainda esse público, qual é esse público certinho, passar para vocês o pulo do gato, então as sacadas para quem quer saber o a mais da profissão de celebrante. Ontem eu falava para vocês que pareceu muito descaradamente, e eu confesso que não me preocupei com isso de forma alguma. Pareceu assim uma propaganda descarada da escola de celebrantes do Fred Ross. Eu, sem medo algum de estar falando isso, porque é uma convicção pessoal minha. Realmente eu penso que se você quer ter uma profissão, você não vai inventar essa profissão do zero, embora a profissão de celebrante não seja regulamentada ainda, mas... eu estava vendo uma sujeirinha no teto ali. Essa profissão não seja regulamentada ainda, ela é uma profissão, e para ter uma profissão tem que ter formação, e esta formação é muito duvidosa, essa história de ter uma formação de outras áreas e dizer, isso me habilita a ser celebrante. De uma maneira geral, você pode olhar e dizer, qualquer coisa me habilita a ser celebrante, e até de uma maneira bem generalizada e bem lógica, eu sempre coloco que celebrante é todo aquele que celebra. Então, se ele está nesta função, eu estou falando, então, veja bem, eu estou falando de uma função, eu não estou falando de uma profissão. Então, quem está na função de celebrar, qualquer pessoa que está ali na função de celebrar, independente do que ela seja, se ela é uma autoridade religiosa, se ela é uma autoridade civil, se ela é uma autoridade afetiva, um pai, um irmão, um amigo, independente disso, essas pessoas... veio para o WhatsApp aqui, desculpa. Essas pessoas estão na função de celebrar. Agora é diferente do que nós estamos nos propondo. Nós estamos nos propondo a abordar esse serviço, esta função, de maneira profissional. Desde o princípio eu sempre usei o termo profissional de celebração. Eu não falei celebrante tampouco, tanto que eu vou repetir. Eu incorporei o celebrante, a palavra celebrante é meu nome, José Ferraz Celebrante, veio daí, veio exatamente dessa incorporação, no sentido de facilitar as buscas, mas não que eu estivesse definindo essa profissão como celebrante de casamentos. Mesmo porque eu já tinha contato com a atividade fora do Brasil e percebi já desde o início a dificuldade em encontrar uma palavra em português que traduzisse este serviço. Então, wedding oficiante, wedding minister, wedding celebrate minister. Então haviam muitas funções, muitas denominações na língua inglesa para definir esta função, e como profissão, então, é totalmente diferente. Então, o que eu desde o princípio quis fazer? É isso que eu quero revelar para vocês. Desde o princípio eu determinei que seria uma profissão. Por isso, profissional de celebração. Então, o primeiro toque que eu tenho para dar para vocês que querem fazer o diferencial nesta
atividade de celebrante, primeiro, formação, já falei isso ontem. Segundo, formação numa escola, entendeu? Onde você recebe uma formação sólida, onde você sai de lá com uma certificação, com uma garantia, uma didática que permita que você pelo menos diga: eu sou um profissional dessa atividade, dessa profissão. Profissional aqui eu estou tratando como profissão. Terceiro é o que eu estou colocando para vocês hoje. É muito mais do que ter a formação. O grande diferencial é você encarar desde o princípio que você tem de ser um profissional, que é uma profissão. Isso significa muitas coisas. Por exemplo, o que uma profissão exige de um indivíduo? Uma profissão exige, além da formação, além da especialidade, você se sentir em condições de exercer aquela profissão e de entregar algo a mais que seja simplesmente o esperado. E que exista uma meta no sentido de aperfeiçoar-se de forma técnica, de forma cuidadosa, onde o cliente vai determinar qual é a sua expertise, qual é a sua forma de atender, a satisfação do cliente. Vocês vão dizer: ah, José Ferraz, está meio confuso isso. Não. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: profissionalismo, neste caso, como eu pensei desde o princípio, é fugir da autoridade, vamos dizer, do peso sobre a autoridade. É uma pessoa, é alguém, é uma autoridade, e focar na metodologia. Então, muito mais do que você ser um celebrante no sentido: ah, eu tenho diferenciais, eu ofereço isso, 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 aquilo. Na verdade, antes disso, é você ter a capacidade de interpretar a necessidade daquele cliente e criar metodologias e formas de entrega que permitam que esse cliente se torne um cliente satisfeito, por mais que essa seja uma situação focada, uma situação localizada. As pessoas não casam várias vezes, mensalmente, vamos dizer assim. Aquele cliente, ele é específico para aquele momento, entendeu? Nós voltamos daqui a pouco, continuando esse assunto, porque a gente não quer gravar vídeos mais do que 10 minutos.